Olá, estamos começando o podcast Edson Costa Repórter. Se você não fez a sua inscrição no nosso canal, faça e recomende. E nas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho. No Instagram, busque jornalista Edson Costa Oficial. Hoje vamos falar sobre um tema aparentemente árido, mas na forma como vamos tratar, ele é absolutamente leve. É o projeto que talvez muitas pessoas já ouviram falar e outras tantas conhecem bem. O projeto Panapaná. Mas, afinal de contas, o que é Panapaná? Bom, quem vai explicar não é o apresentador. Eu recebo aqui com muita satisfação Fernanda Rafaela Costa, que é idealizadora deste importante projeto e também é a capitã de uma equipe. E em seguida nós vamos saber que equipe é esta. E também, bom, agora eu vou ter que dizer que é uma equipe que rema. Aliás, o que mais a gente faz como brasileiro é remar contra as dificuldades da vida. Mas nós temos aqui duas remadoras. E nós temos aqui de São José do Norte a Jaqueline Rodrigues, que é remadora e em seguida vai conversar conosco. Que bom tê-las aqui. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui com você. Bom, para aí. Esse sotaque não é de Rio Grande. Não. De onde é? Eu sou potiguar, sou do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. De Natal? De Natal. Puxa vida. Comedora de camarão. Ah, camarão, que bom. Nós também. Muito Sim. prazer. Tudo bem? Vou chamar de Jaque. Isso, melhor. Tudo bom? Tudo bem. De São José do Norte. De onde especificamente? Interior de São José do Norte, Pontal da Barra. Pontal da Barra, que legal. São José do Norte sempre acompanhou muito o nosso trabalho. Bom, Panapaná, o que é, de onde vem? Eu quero começar por aí, Fernanda. Bom, Panapaná, ele vem de origem tupi Tupi. e significa um bando ou um coletivo de borboletas. E borboleta, o significado de nós é da transformação. A metamorfose, por aí? A metamorfose, exatamente. Bom, e aí nós começamos a falar para as mulheres sobre câncer. Por isso é que eu disse no início que o tema é árido, mas a leveza, como vocês vão colocar, tenho certeza que o assunto vai encantar a todos. Sim, o projeto Panapaná são de mulheres sobreviventes do câncer de mama e de outros cânceres também, que eu vou te falar também. Não só de mama, mas de outros cânceres também. E aí eu preciso entrar um pouquinho no teu interior, né, na tua intimidade. Portadora de câncer, sim? Sim, 2 vezes. 2 vezes. Sim. Que tipo de câncer de mama, porém, que nível, que estágio? Eu descobri o câncer de mama, o meu é genético, né? Eu perdi minha mãe muito, muito jovem de câncer de mama, aos 35 anos. Quando minha mãe descobriu, ela estava grávida de mim, né? Então, eu herdei geneticamente falando, né? Então, eu descobri aos 28 anos o primeiro câncer e aos 35 o segundo. Então, eu fiz 2 tratamentos bem agressivos. Era estágio inicial, porque eu descobri no toque, né? Fazendo o exame de toque. E, graças a Deus, como foi no estágio inicial, eu tive a resposta gratificante da cura, né? Essa descoberta da doença foi lá na tua terra ou já aqui? Eu tive 2 cidades, né? Eu tive em Fortaleza, porque eu já morei em Fortaleza há 8 anos, então o meu primeiro diagnóstico foi na cidade de Fortaleza e o segundo diagnóstico foi na minha cidade natal, sim. Né? E hoje eu ainda continuo em acompanhamento, né? Porque precisa do acompanhamento de imagens do seu oncologista, do mastologista, para a gente ter uma vida mais tranquila, né? Em seguida vamos falar então sobre a arte de remar. E eu queria conversar um pouquinho com a nossa vizinha aqui de São José do Norte. Jaque, me fala um pouquinho da tua vida. Então, o meu diagnóstico foi o ano passado, em março do ano passado, com 28 anos, amamentando meu filho de 1 ano e 3 meses. Descobri cedo também. O tipo do meu câncer é o triplo negativo, que era, né? Graças a Deus eu não tenho mais. E um câncer agressivo e que tinha que ser tratado o quanto antes. O que aconteceu comigo? Como eu amamentava e eu estava na fase de diminuir as mamadas do meu filho, porque ele já estava com 1 ano e 3 meses, ia começar aquela fase de eu voltar a trabalhar, ele ir para a creche, foi um pouquinho mais difícil. Para mim era leite empedrado, então
eu descobri 1 mês, eu acho. Como é um câncer agressivo, então ele não estava ali há tanto tempo. Mas eu acho que passou 1 mês, assim. Eu tocava, via que tinha, mas não é isso. Até que surgiu aquela pulguinha atrás da orelha. E aí eu procurei, na época, ginecologista e graças a Deus correu tudo bem. Depois disso foi diagnosticado, fiz tratamento e tudo, mas... E como é que é a sensação de, e o teu sorriso inicial já respondeu parte da pergunta, de saber que estavas curada? Como é que foi isso? Como é que isso influenciou na tua caminhada? Sabe que as pessoas dizem às vezes, eu nasci de novo e antes eu não... que legal, né? Essa frase, eu nasci de novo. Mas quando tu passa por uma doença que tu tem um risco de vida de e morte, aí tu é curada... Eu acho que aí tu sente de verdade o que é o nascer de novo, é ter uma nova oportunidade, é enxergar o mundo com outros olhos, de agradecimento mesmo, agradecimento. Obrigada por estar aqui, obrigada por estar vivendo mais um dia. E o teu filho, que idade está hoje? 2 anos. 2 aninhos. Quase 3. Ele compreendeu, em determinado momento, o que tinha acontecido e se relacionando de maneira igual, sem abalo? Ou como é que foi isso na cabecinha dele? Então, 1 ano e 3 meses é muito pequeno. É pequeno. Mas a gente vê como ele compreendeu nas atitudes, né? Por exemplo, eu já tinha tentado já fazer o desmame dele. E nunca tinha conseguido. Não tinha conseguido. E quando eu comecei o tratamento, uma das coisas... Tu não pode amamentar, porque tu recebe uma quimioterapia, um remédio forte, e não podes passar isso pro teu filho. E aí eu tive a minha primeira consulta com o oncologista numa sexta-feira e o meu tratamento começou na segunda. Foi bem rápido. Né? Isso. E Bem esse rápido, foi, né? esse foi o tempo que eu tive para fazer o desmame dele. Uhum. E foi muito tranquilo. Muito tranquilo. Foi assim, eu simplesmente parei de amamentar e ele não pediu mais. E aí, esses sinais que a gente vê até Deus, né, nisso. Claro. Porque Nos detalhes, Nos exatamente. detalhes. Preparando, né, a criança Claro, também. claro. E a tua família e o teu andar a partir do momento em que houve a descoberta do câncer? O chão abre, né? Claro, imagino que É sim. uma sensação, assim, de impotência, de que vai morrer. Sim, porque a gente não sabe como que é o tratamento de uma quimioterapia bem agressiva, que é, no caso, o triplo negativo. E só Deus mesmo, a força, assim, a fé, na verdade, que eu acho que move algo aqui dentro, que diz assim, eu vou tentar fazer o tratamento e eu vou conseguir. E isso dá uma força, assim, incrível que faz com que a gente se vista de algo, assim, surreal, né? uma coragem. Uma coragem. Coragem. Isso. Essa palavra é definidora, né? Sim, Coragem. então a fé para mim ela foi o que me moveu, sabe? Me moveu assim para conseguir essa batalha, como falam, né? Que é uma guerra, que é uma batalha, porque na verdade é. Em 2 momentos diferentes, em Totalmente 2 idades diferente. diferentes. Eu tinha também a minha filha no primeiro diagnóstico tinha 1 ano e 7 meses, fiz esse desmame também, porque eu também estava amamentando, coincidências, né, Jaque? E para mim, assim, é muito difícil, porque a gente vê uma criança pequena e diz assim, eu não vou estar aqui? Será que eu não vou estar aqui para cuidar deles, né, da criança? E a gente se veste de mais força ainda, né? A gente pensa, aqui. né? E quando ele aprender a andar de bicicleta, eu não vou estar? Como é que vai ser? Ele vai entrar na faculdade e eu não vou estar perto? Tudo isso passa, eu acho. Agora, passa e deixa um rastro de ensinamentos. Seguramente, né? Sim, a gente ressignifica a vida, né? Como a Jaque falou, a gente olha por uma lente que só quem passa sabe, né? Essa lente de gratidão, essa lente de ressignificar a vida, de olhar a vida com outro olhar. E não adianta eu pegar aqui e te dar. Tu não vai ver o que a gente vê, né? Assim que... é muita gratidão a Deus mesmo, assim, por mesmo ter passado por tudo e tá aqui hoje, Claro. né? Minha filha tá com 14 anos hoje, né? No segundo diagnóstico, ela não queria que eu raspasse a cabeça. Foi difícil para ela entender que eu ia ficar careca, né? E aí eu fui ensinando. Depois ela foi entendendo
e ela mesma que raspou a minha cabeça. Até então, o que cada uma de vocês fazia no seu lugar de origem? Lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal? Então, lá em Fortaleza, eu tinha uma esmalteria, eu era empreendedora, tinha uma esmalteria, né? Trabalhava online também, com vendas de produtos, enfim, já tive uma loja infantil, eu sou assim, eu sou empreendedora, taco aqui. E lá em Natal eu também tinha uma loja online infantil, né? Eu vendia peças de roupas infantis, desde que eu tive minha filha, eu me empreendi nessa forma e eu adorei fazer isso, porque era o tempo que eu tinha de valor com minha filha, né? Eu sempre cuidei da minha filha. Então, empreender para mim ali foi uma forma de eu ficar mais próximo dela. E também quando eu tive o câncer, foi a forma que eu achei assim de, não, eu preciso ficar com a minha filha o tempo que eu precisar, porque eu não sei até quanto tempo vou estar aqui, né? Então, desde pequenininha, eu sempre empreendi, então, tô até hoje. E a Jaque? Então, antes de eu engravidar, eu trabalhava numa autoescola como atendente. E aí, depois que eu engravidei e tive o meu filho, o Lucas, eu me dediquei à maternidade. Então, a fase que eu descobri, que eu tive o diagnóstico, eu estava só na fase mãe mesmo, mãe dona de casa. Bom, já sei o nome do teu filho, Lucas. A Maria Ivete. Maria Ivete. Ivete, é o nome que eu dei, é o mesmo nome da minha mãe que faleceu. Ah, que ótimo. Coloquei em homenagem. Bom, agora podemos falar no projeto Panapaná, que já disseste vem do tupi. Que quer dizer o que exatamente? É um coletivo de borboletas. Coletivo de borboletas. E as borboletas passam por transformações. E isso parece intimamente ligado à transformação que vocês passam. E aí, já incursionando para a atividade socioesportiva, Sim. vamos dizer assim, Sim. que é remar. Sim. O projeto ele vem para ressignificar a vida, né, do pós. Bom, isso Porque que nós estamos vendo aqui lindo, é bonito, né? Isso. Esse design é justamente o processo da borboleta, né? Até as cores, ela foi escolhida justamente por isso, porque quando a gente está no processo do casulo, da lama, ela é escura. É um momento muito difícil de lidar. A gente fica careca, a gente fica pálida, a gente fica com, Claro. sabe? Sem sobrancelhas. Sem sobrancelhas. Claro. A gente parece mesmo uma larvinha. Uhum. Né? Então, a escolha também das cores foi isso. E depois a gente vai ressurgindo e vai ficando bonita e as asas vão ficando, né? A gente vai passando por essa metamorfose. Então, depois, para a gente alcançar outros voos, né? Que é esse o projeto. Bom, e aí o Barco Dragão? Eu quero chegar no Barco Dragão. Então, o objetivo do Panapaná é trazer justamente esse pós para as mulheres que passaram pelo câncer de mama, né? O estudo científico do Dr. Don Mackenzie, que é o percursor desse estudo, ele colocou mulheres que sobreviveram ao câncer de mama. Que é Por exemplo, essa imagem, ela simboliza exatamente o que eu falo. Exatamente. E colocaram mulheres, né, para remar nesse barco dragão, né? E elas remam unilateral. 10 de um lado, 10 de outro. Mas é uma galera, né? É uma galera, então. Né? E não importa a idade, né? Não importa o nível social, a raça, não importa nada. Então, só importa que a gente se una em sincronia, fazendo a remada bem feita. Porque só assim o dragão, que ele é em formato, né? Cabeça de dragão, cauda de dragão, ele só funciona se a equipe, todas, remarem juntas. Um só coração, uma só sinergia. Que, aliás, já que o verdadeiro sentido da vida. Quando nós caminhamos juntos, até aquela velha e surrada expressão, juntos somos mais fortes. E não basta apenas ser juntos, tem que ter o mesmo interesse, a mesma motivação, o mesmo andar. Né? Exatamente, é isso mesmo. E quando a gente passa pelo tratamento, o pós é muito difícil. Às vezes as pessoas pensam no diagnóstico e no tratamento, né, do câncer e esquecem do pós-câncer. E aí, como que é o pós-câncer? E não é falado disso. E é uma fase muito, muito desafiadora para a gente, porque a gente não é a mesma pessoa que era antes. A gente está tentando se reencontrar fisicamente, porque o cabelo cai, está crescendo. E internamente também, porque a gente não é mais a mesma pessoa depois que passa por um diagnóstico, por um tratamento.
E tu poder encontrar e compartilhar da vida com pessoas que passaram por isso também é maravilhoso. Ou seja, é um ambiente, sobretudo, de troca, né? De troca, Porque, de inclusão. embora o problema pareça, em princípio, ser comum a todas as pessoas, não. Ele tem especificidades, Sim. ele tem marcas mais leves ou mais pesadas, mas ele tem marcas, não é? Olha lá, que imagem bonita, né? Sim. Essa imagem é de Maceió. De Maceió, exatamente, a Mama Rosa. Então, cada uma teve um diagnóstico diferente, não é igual. O tratamento não é igual para todas. E isso faz com que a gente converse e se entenda, né? A gente tá lá e, olha, eu tive isso. Aí uma dá uma dica disso. A gente parece que está em casa, é como se fosse uma irmandade. Uma ajuda a outra, né? Isso é muito importante, porque muitas se sentem só, né? Às vezes tem o ambiente, tem a família, tem amigos, sim, mas não fala abertamente, sabe? Não abre sobre o coração, esse problema, né? É importante abrir o coração. E por mais que falem, e por mais que a família acolha e converse, não é a mesma coisa de tu conversar com uma pessoa que passou pelo que tu passou. Então, é importante ser... Porque cada pessoa sabe exatamente onde o sapato aperta. Exatamente. É isso, né? E a gente pode falar abertamente assim, olha, tá doendo aqui. E a outra vai dizer, eu sei, eu já passei. Olha, faz isso, então, pô, tá doendo em mim também, sabe? Então, assim... Fernanda, antigamente as pessoas tinham um certo tabu, se retraíam quando o assunto era câncer. Na concepção de vocês, isso mudou até onde? Olha, eu acho que ainda existe muito. Ainda existe? Ainda existe. Ainda existe, sim. Tem gente que não fala o nome câncer. Tem gente que não se abrem também. Tem gente que acha que é um diagnóstico já de morte quando tu fala que está com câncer. Que já é um decreto, né? Já é um decreto. Então, assim, ainda existe. Ainda tem muita coisa para se quebrar, né? Os diagnósticos estão sendo muito mais jovens, mulheres muito mais jovens agora. Então, assim, é algo que a gente se preocupa também. Então, por isso que a Panapaná também vem com essa parte de informação, né, de diagnóstico, de como que a gente identifica. Porque é certo, quanto mais cedo ser diagnosticado, maiores são as chances de cura. Então, quanto mais informação, melhor. Vocês se definem originariamente como sobreviventes do câncer de mama. É Sim, isso? Somos sobreviventes. Sobreviventes. Que termo emblemático, né? Eu queria te ouvir sobre isso. Eu queria ouvir a Jaque também. Olha, é uma sobrevivência mesmo. E vou te falar, é uma sobrevivência diária, porque não para. Por mais que a gente esteja maquiada, bonita, não aparenta, tem gente que olha, você não tem cara que teve câncer. Eu escutei muito isso, às vezes eu escuto até hoje, né? E o meu tratamento não acabou. Já faz anos que eu não tenho uma doença ativa, mas eu passo pelos exames. Sabe, para dizer, e aí, ele está aqui, ele voltou? Ou eu estou bem de saúde? Eu posso respirar? A gente passa por isso ainda, sabe? Então, esse pós, a sociedade, por exemplo, não enxerga, né? Que eu sou uma sobrevivente. Porque não tem aqui sobrevivente. As cicatrizes, elas são internas. Ninguém vê. A não ser que não mostre. acaba quando termina, né? A gente não acaba quando termina. Acabou o tratamento, fiz cirurgia, fiz cabelo cresceu, radioterapia e acabou. Na verdade, não. Na verdade... É onde recomeça, né? Recomeça. Agora é outra fase, na verdade. É a fase de continuar indo ao médico, que é muito importante. E o cuidado, né? O cuidado. Os exames. É outra fase. Vocês vão estar idosas e vão continuar sendo sobreviventes? Se Deus quiser, eu quero ser uma idosa remando, feliz e sobrevivente. Que coisa boa! Como é que é a experiência de ser uma remadora? Tu és capitã da equipe, a pronúncia é Dragon Boat? Dragon Boat. Puxa vida, que coisa! Eu quero ouvir você sobre isso, até para aprender, né? Sim, Dragon Boat. O Dragon Boat veio assim para dar um acalento a gente, né? Dizer assim, olha, onde tu pode chegar, né? Tu tá remando para o teu benefício físico, emocional, né? Social também, porque você tá entre mulheres que também sobreviveram. Mas ele te dá uma oportunidade para você ser atleta, de você competir, não nacionalmente, internacionalmente, porque
esse projeto, ele veio do Canadá. Então, assim, E depois tem de vários países, inclusive. 37 países. Edson, em 37 países. Né? Então, assim, eu sou agraciada de dizer assim, pô, eu quero ser atleta. Eu já sou um atleta, então eu quero cada vez mais treinar para poder dizer assim, eu posso ir na Alemanha e competir. Eu posso ir ali na França, que vai ter um campeonato no próximo ano na França, aí eu quero ir. Né? E tem um órgão que rege também todo esse movimento, que é internacional, que leva as mulheres. Então, assim, tem mulheres que nem saíram aqui de Rio Grande, né? E já podem ter essa ideia também, que é o pós, né? Se integra na equipe e depois você diz, pô, eu posso ser um atleta. É a luz no fim do túnel, né? Depois de passar pelo aquele turbilhão de coisas, tu saber, não, eu posso fazer isso, mesmo com uma limitação que eu tenho, que ficou da cirurgia, mas com a prática do remo isso melhora e ainda assim eu posso ser uma atleta e competir. É a luz no fim do túnel. Porque a tempestade, na verdade, já passou. Já passou. Mas aí o que eu faço agora com isso? Entendeu? E aí vem o esporte para te mostrar, olha, além das melhoras físicas e emocionais, tem o social. Tu pode ir para outro país, tu pode competir. E aí estamos falando de conscientização, de fortalecimento da autoestima. É isso? É sobre isso também? É sobre isso também. Porque é um dos pilares do projeto é isso. É mostrar para a mulher que ela pode. Autoestima, né? Pô, eu tô aqui limitada, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Depois ela reconhece, que pode, que fica bem. Depois que você faz uma atividade física... Claro. É prazeroso também, né? Vem aquela carga, né, de endorfina, de tudo. E, pô, que sensação boa. Quero remar de novo. E você está convidado a remar, tá? Pois eu fui corredor de atletismo muitos anos, mas remar, eu confesso que não é... Eu tenho tem que fazer uma probleminha com água ali, né? Com risco, né? Mas, bom, o meu estilo de natação é o estilo prego. Mas um dia eu ainda vou aprender a nadar. Como é que é a relação entre as mulheres quando estão no barco? Olha, quando a gente entra no barco, eu sempre falo assim, tudo da terra fica na terra. E a gente tem que se conectar primeiro com a embarcação, né, que é uma embarcação milenar, tem todo um significado ali, é um corpo. Nós fazemos parte daquela embarcação. Tem um tambor que... O tambor, qual é o objetivo do tambor? É para marcar? Marcar a remada, que é as paces da frente, que dão ritmo. Então, o drum, ele dá o ritmo, ele marca ali E é o coração do dragão. Pulsando. Pulsando. Tum, tum, tum. Aí quando tu escuta isso, já dá um frio na barriga. Que legal. E a engrenagem eu tô gostando muito de toda. Aprender com vocês aqui, sinceramente. Né? E todas nós somos a engrenagem. Então, a gente tem que remar juntas. Juntas. Para poder o barco fluir. Porque se não remar juntas, em sincronia, o barco vira. Se alguém cansa, se alguém sai do ritmo, o que faz? Bom, se alguém sai do ritmo, o cansou, coloca dentro do barco e faz o mesmo movimento. Para ir também, impulsionando. Porque ninguém... Ou seja, no popular continua na vibe. Tem que continuar na vibe, exatamente. Para ajudar, porque você está ali dentro do barco, todos juntos no mesmo barco. Então... Tudo tem uma função, cada banco tem uma função, é uma sincronia. Literalmente, como diz a juventude, tamo junto. Isso aí. Tamo junto. Tamo junto. Bacana. É uma energia assim, surreal. E de diferentes idades também, cada um com o seu olhar, com a sua experiência, com a sua vivência. No seu ritmo. No seu ritmo. Todo mundo no mesmo ritmo, mas a gente tenta... Na mesma sincronia. Isso, na mesma sincronia. Qual é o aprendizado... Além do esporte, além da atividade física, qual é o significado disso para as outras atividades da vida de cada uma de vocês, Jaque? Então, além da parte física e emocional que traz tudo isso para a gente vive melhor. A gente vive melhor depois que rema. Quando sai dali do barco... A sensação é maravilhosa, assim,
que bom que eu vim remar. Você sai leve, dorme melhor, né? Fica bem já com a família. É prazeroso. É muito E prazeroso. a natureza, né? A natureza, se conecta. A gente se reconecta. Bom, e aí eu quero falar um pouquinho também com vocês a respeito do aspecto participação e competição. Onde é que essas duas coisas se encontram ou elas caminham separadamente? Participação e competição. Sim, caminho separado, porque envolve os aspectos físicos de cada remadora, né? O desenvolvimento de cada remadora, por exemplo. Primeiro tem um querer, né? Não, eu quero só passeio, eu quero só me integrar, dar a volta, né? Passear, entender da técnica. Mas tem outros que querem mesmo. Não, eu quero ser atleta. Então, o treino já é mais diferente, tem mais, é intenso, né? A gente trabalha muito o core, a gente trabalha muito a mobilidade, a gente trabalha muito, enfim, a parte da alimentação também, que envolve quem quer ser atleta, precisa ter uma rotina, uma dedicação também, né? Inclusive nos treinos, por exemplo. A gente não foca, não exige aquela pontualidade, assim, de, olha, tem que ser 3 vezes na semana. Porque depende de cada um. Depende do querer de cada um, né? Então, quem quer, vai, não precisa nem pedir. Então, ela se sente, não, eu quero ser atleta, eu quero aprender a técnica, eu quero pegar mais o cardio, eu quero aprender o leme, que a Jaque, a gente está ensinando a ser timoneira, né? A guiar o barco. E aí tem a Tati, que também já está treinando o drumming, que chama drumming, O tambor. O tambor, né? A tamboreira. Então, assim, todas a gente tem é gratificante a gente ensinar o que cada função tá ali. Então, não é só uma pessoa. Eu não sou capitã, por exemplo, para sempre. Então, a função, ela vai passando de pessoas também. Então, trabalhar em equipe é isso. Cada uma vai entendendo, vai se adequando ali no seu ritmo, na sua função, e depois troca e tá tudo bem. Então, quem quer, ela corre atrás e vai se dedicar para aquilo, entendeu? Então, quem quer festival, quem quer competir, ela vai se dedicar mais e ter mais condição para competir, porque a competição é muito acirrada, sabe? Agora, existe uma competição da Jaque com a Jaque também, né? Em busca da superação. Como é que é isso dentro de ti? Sim, eu acho que é os limites, né? É sempre se desafiar a superar os limites. Quando a gente faz uma cirurgia de retirada dos linfonodos, a gente fica com uma limitação no braço. Uma limitação de movimentos, de erguer o braço. E o remo, ele ajuda a gente a isso. Então, toda vez que eu remo, eu estou me desafiando a diminuir a limitação que eu tenho. Então, é um desafio físico também, além do emocional, né? Bom, como é que sentir o vento no rosto? Tu és potiguar. Eu não sei como é que é o regime de ventos lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal. Agora, não deve ser tão forte quanto o vento predominante aqui, né? Não é, com certeza não é. Aqui tem uma rajada de vento, assim, bem forte mesmo, bem difícil, né? Inclusive, a gente teve vários momentos ali de... Fala aí, Jaque. De serração, né? Agora, o nosso inverno, principalmente esse ano, foi muito úmido e de muita serração, né? E aí, o que a gente faz? A gente para de treinar? Não, a gente treina com serração. A gente treina... Obviamente, se o vento estiver muito forte, tudo é bom, sobre é uma as questão condições. de segurança, né? Isso. De segurança aí não dá para sair. Mas isso o vento muito forte não tem como tu botar uma embarcação com 12 mulheres na água, sabendo que pode acontecer alguma coisa. Isso. Mas neblina, por exemplo, a gente rema com neblina. Se tiver uma chuvinha, assim, a gente rema também. Chuvarada não, mas a chuvinha a gente rema. Elas são guerreiras. Edson, elas são guerreiras. Eu achava assim que... o meu esposo disse assim... Quando eu falei pra ele que ia montar uma equipe aqui no Rio Grande, ele disse, você tá louca. O que ele dizia? Não vai dar certo? Não vai dar certo. Aqui é muito frio. O povo aqui normalmente gosta de ficar em casa, tomando chimarrão. Dormir um pouquinho mais. Mas não teve isso. Principalmente quando o barco chegou, quando a gente recebeu a doação do barco. Nossa... Era todo dia. A gente ia remar todo dia, praticamente todo dia, botar o barco na água. A gente ia ter que treinar. Porque uma coisa é você remar num caico, né? Outra numa embarcação Dragon Boat. Então, assim, a gente ficou muito agraciada e a gente queria essa sensação
de vento no rosto, de serração, mas estava lá remando, sabe? Querendo aquilo. E isso não tem preço. Não tem preço. Isso tem valor? Tem valor, tem. Eu sou muito grata, principalmente a todas as meninas que acreditaram no projeto, né? Porque ele realmente muda, assim, sabe? Quem experimenta a primeira vez, por exemplo, não quer sair mais. Eu acho muito legal, por exemplo, tu moras em São José do Norte, és de lá, tu já és rio-grandina por adoção, já estás aqui há talvez mais de 3 anos? 3 anos. 3 anos, né? As outras parceiras dessa atividade, elas são daqui de Rio Grande? Tem mais pessoas do Norte? Como é que é isso? De São José do Norte, por enquanto, só eu. Por enquanto, mas... Estamos convocando mulheres, né? Bom, e aqui em Rio Grande, onde é que vocês se encontram? Como é que funciona a operacionalização disso aqui? Tá, vou só completar aqui o que já Claro, falou. claro. Temos remadoras de Povo Novo. Povo Novo, a minha terra! Exatamente, de Povo Novo, a Raquel Castro é a nossa remadora. Temos de Pelotas também, Joyce Martins, né? E, lógico, a maioria é daqui de Rio Grande, né? E estamos convocando. Tem muitas mulheres que entraram em contato, que ainda estão, né, na fase terminando o tratamento, aguardando a liberação do médico também para remar, porque isso é muito importante. A gente só coloca na embarcação quem realmente foi liberada pelo médico, que terminou, né, toda a parte ali da cirurgia, do descanso e tudo, para poder remar, né? Então, assim, a sua pergunta, como que funciona a questão dos treinos, né? Exato. A gente treina 3 vezes na semana, né? O programa do Dr. Dom Mackenzie, ele pede, assim, que o ideal é no mínimo 2 vezes na semana, para poder que você tenha os efeitos da questão do linfonodos, né, que a gente retira da limitação, você entenda e veja o final, né, os benefícios do programa. A gente pede pelo menos 2 vezes na semana. E aí tem 3 que é justamente para quem não pode 2, aí vem uma vez aqui, outra vez ali, então já vai 2. Mas tem as meninas que vão as 3 vezes. E aí segunda e sexta é no Yacht Club. O Yacht Club de Rio Grande foi nosso primeiro apoiador do projeto. Nós treinamos lá no banquinho, depois deu o Caico, né? Somos agraciadas ali por esse apoio do Yacht Club. E tem o Camarigue, que é na quarta-feira. Camarigue, ali na Casa do Marinheiro, né? Nossa segunda casa, eu falo, que foi nosso segundo apoiador, que deram 5 remos pra gente, né? E a gente faz a parte ali preparatória de força, de sincronia, da preparação mesmo ali na piscina, né? E para depois a gente ir para a água e desenvolver o que foi aprendido. Então, a gente treina esses 3 dias. Quando não treina também aos finais de semana, que aí a gente treina também. Final de semana, sábado, domingo. A manutenção da embarcação, como é que é feita e quem é que faz? Bom, a gente não tem ainda quem faça a manutenção. O que a gente faz ainda é a limpeza, né? Quando sai da água, a gente seca bem direitinho, né? O Dragon Boat. Mas sempre que tem uma rachadura, alguma coisa assim, a gente não fez ainda esse contato de uma empresa ou alguém para fazer essa manutenção. A gente ainda não precisou, né? Mas se alguém quiser disponibilizar o seu conhecimento, vocês abriram espaço. Todo apoio é bem-vindo para o projeto, né? Inclusive, entre outros apoios que a gente precisa para ir numa competição, né? O fardamento, por exemplo. E quiser colete salva-vida, que a gente não tem nossos coletes. Então, todo apoio é bem-vindo. Fiquei sabendo que existe um Dia Nacional das Remadoras Rosa. Sim. Esse dia é 3 de outubro? 3 de outubro, né? E vai ter o quê, Jaque? Tem uma remada aqui em Rio Grande e vai ser muito importante. É uma remada rosa, onde a gente vai convocar toda a comunidade para conhecer o Dragon Boat, né? Para conhecer o projeto também. E a entender um pouco da prevenção, né? Os cuidados, a gente vai fazer uma palestra. Então, eu já vou aqui aproveitar e convidar as pessoas para essa remada. Eu fiz a provocação Exatamente. Por isso. Até porque, se tu me permites, essa data me diz muito, porque 3 de outubro é o aniversário da minha filha, que se chama Vitória. Sim. Então, eu acho que estamos falando de vitórias aqui, né? Várias vitoriosas, exatamente. Então, vai ser um momento muito importante para o projeto também, né? Para a comunidade ver, festejar com a gente, celebrar a vida com a gente, né? E conhecer um pouco do projeto,
apoiar o projeto, né? Então, já deixo o convite para vocês entrarem lá na nossa página, no Instagram, Por Panapaná. favor, Panapaná diga aí onde é que o Dragon pessoal Boat. encontra. Vamos repetir. Panapaná Dragon Boat. Nós vamos lá colocar no também Instagram. aqui na tela. Isso, e aí depois eu te mando o flyer para você Claro. divulgar também, né, que a gente ainda está terminando. E aí ajudar a gente comprando nossas camisetas, apoiando de qualquer valor, entendeu? Que aí a gente vai. Ou então levando até as nossas palestras para a empresa, né? Nesse Vocês Outubro fazem Rosa. palestras, eu quero ouvir Fazemos. sobre isso também. Sim, a gente faz a palestra de prevenção, falamos um pouco da estatística, que é aqui do Sul e Sudeste, de casos de câncer de mama. Então, a palestra da gente é bem legal. Falamos de história de superação também das borboletas. Então, a gente deixa o convite às palestras agora em outubro, né? Venda de camisetas para Outubro Rosa, né? Toda empresa gosta de se vestir de rosa, de apoiar alguma instituição, né? Comprando camisetas. Então, já deixo aqui, né? Eu vou deixar o contato da Jaque. Jaque, pode falar o seu contato, porque aí Por favor, fique à as empresas vontade. já entram em contato contigo. Pode Claro. ser? O seu. Claro, Não, pode ser. O seu WhatsApp. No WhatsApp? Pode ser. É 53 999 00 4940. Pronto. Certo. É um telefone para informação, pode ser? Isso, para informação ali. A empresa que quiser mais alguma informação, além pode chamar, que eu passo. Se tiver alguma dúvida em alguma coisa, apoiar, a gente está recebendo qualquer apoio, porque a gente precisa, na verdade. Projeto Panapaná, onde vai parar? Até rimou, né? Porque ele está crescendo, né? É um Tá. projeto que cresce. Está crescendo. A gente fez 2 anos de projeto agora, em maio. Fizemos o Despertar do Dragão, né? Como é que é? O Despertar do Dragão. Despertar do Dragão. A gente recebeu a embarcação, colocamos o nome, é a Monarca. Monarca. Monarca é o nome da nossa embarcação. E fizemos um despertar dele, que é o despertar de almas, despertar da sociedade. A gente, né, fez uma demonstração de como que é a remada. Despertar para as pessoas verem como que é o câncer de mama, né? Assim, o que ele pode... o pós. Somos sobreviventes, estamos aqui lindas, maravilhosas, mas a gente precisa de reconhecimento também, sabe? E apoio. E o dragão acordou em Rio Grande, Acordou, né? ele tá com tudo. É o despertar. Bom, existe uma palavra que está muito em moda hoje em dia, que é o de influenciador ou influenciadora. Se eu disser que vocês são influenciadoras oncológicas, me perdoem, eu estou errado? Não está. Não? Eu sou uma influenciadora oncológica. Há muitos anos, inclusive. Poxa vida, agora eu quero saber um pouquinho mais qual é o papel, qual é a missão. Informação, né? Informação. Informação. Quando eu descobri o câncer em 2013... Cidadania, estamos falando de cidadania. Cidadania, exatamente. Quando eu descobri o câncer em 2013, a primeira coisa que eu fiz foi criar um Facebook, né, uma página no Facebook, para mostrar aos meus primeiros familiares e amigos a importância de se cuidar da prevenção. Porque eu estava passando por aquilo e não queria que ninguém da minha família passasse. Ninguém dos meus amigos passasse. Então, eu fui informando. Esse era o intuito, informar. E aí eu falava sobre o tratamento, falava sobre os exames, e aí já buscava todas as leituras e compartilhava. Então, eu fui conectando pessoas e essas pessoas compartilhavam. Então, eu fui influenciando pessoas. A atividade física, que é o que eu faço hoje, né? Antes do projeto, eu descobri a atividade física também como meio das questões emocionais, né? De saúde mental, que o exercício também faz isso, né? Então, eu comecei a compartilhar diariamente esse desenvolver da educação física, né? E era 30 minutos por dia. Então, eu fazia o exercício 30 minutos por dia. Então, eu tive vários feedbacks de pessoas que melhoraram sua qualidade de vida por conta do que me viam ali nas redes sociais. Então, hoje, nós, Panapaná, inclusive, eu sempre falo para as meninas, vocês inspiram outras pessoas. Então, compartilhem. Falem sobre sua vida. Eu sei que muitos não têm esse propósito, esse querer de estar falando da vida, né? Mas cada pessoa que passa por isso tem um propósito depois, né? Informar. A E Jaque é isso também. mesmo, é a prevenção para as mulheres.
saberem. Muita coisa eu só soube depois que tive câncer de mama. E aí eu pensava assim, meu Deus, como é que eu não tive essa informação? A gente sabe do agora não se fala mais autoexame, né? Mas ali do toque e tal, que se descobre, mas eu não sabia, por exemplo, que o linfonodo inchava embaixo do braço era um sinal de câncer de mama. Fui saber disso depois que eu tive o câncer, que eu tive o diagnóstico. Então, prevenir outras mulheres e levar informação, além do mostrar, influenciar do pós, né? O pós, que tem uma vida pós-câncer. Que é um dos bordões da gente, né? É a frase da Fernanda. Claro, Há muita claro. vida além do câncer, né? E era isso que eu mostro, né? Para as pessoas, que há muita vida. A gente aproveita cada pedacinho da vida. E quando a gente bota isso nas redes sociais, a gente está inspirando outras pessoas. Que às vezes reclama de pouco. Esses são os feedbacks, tá? Pô, eu tô aqui reclamando disso, de aquilo, e você aí sorridente, com fé, com, sabe, determinação, esperança. Então, às vezes, não é todo dia que a gente está bem. Não vou mentir para você, sabe? Que está bem, para estar na câmera, falando e dizendo, pá, tá tudo lindo. Não, tem hora que a gente está Claro. Tá, porque passamos Isso por é da nossa condição humana, não é? Isso. Nem sempre se está bem. Como é que tu te sentes sendo capitã dessa equipe? Dá um trabalho. Eu imagino que sim. Estavam falando aqui, a gente veio conversando. Dá um trabalho, mas é gratificante, assim. Primeiro por ser idealizadora, de trazer um projeto novo, que faz tanto bem, né? Eu falo assim, eu sou a primeira beneficiada, porque se já tivesse, eu estaria remando do mesmo jeito, eu ia ser remadora, mas quando não tem, eu fui o meio, né? Acho que Deus, por um propósito também, né? Já tinha uma equipe lá em Natal. Então, eu tive que ser a primeira, né? E por conhecer um pouco mais sobre todo o movimento de Remadoras Rosas, a gente acaba que lidera ali as meninas, né? Eu adoro liderar, não vou mentir. Mas... ela faz muito bem. Imagina, ela consegue deixar 10 mulheres quietas no barco. Isso é uma coisa quase mágica, né? Porque a primeira regra é silêncio no barco. Silêncio no barco. Silêncio o que no diz barco. o silêncio? O que fala? O silêncio dialoga de que maneira? Porque o silêncio também dialoga. Que é você se conectar com a embarcação, né? Se conectar com o movimento. É difícil, por exemplo, a gente saber se o outro tá remando bem, eu tô remando igual aqui, ou então é o problema lá de casa e começa a falar no barco. Entendeu? Isso aí, o propósito, a gente não vai alcançar o propósito. Então, liderar uma equipe é justamente isso. A gente tem um objetivo, sempre tem um objetivo. Colocar as mulheres no barco, remar em sincronia e chegar num propósito, que é dar a volta, sentir a conexão e voltar. Ou treinar intensificamente para uma corrida, porque também tem essa parte, né? Então, o objetivo da capitã é justamente esse. É interligar o educador físico, é organizar a equipe para um objetivo. A gente agora tem um objetivo, a gente vai competir em Curitiba. A gente vai fazer também uma outra coisa aqui. Então, assim, a gente tem um objetivo. E quando tem um seu objetivo, a capitã tem que saber o que fazer. Gente, é aqui, é assim. Não faz isso. Se você fizer isso, vai estar errado. Então, entendeu? Coletes, tem que se alongar, tem que aquecer. O educador físico, olha, a técnica é essa. Porque hoje eu preciso fazer isso. No barco, não é só isso. Não é só também remar de qualquer jeito, porque qualquer movimento errado pode acabar bate-pá, lesiona. E imagina, eu já vi uma embarcação virando. Lá em Brasília virou 2 embarcações no último festival. Então, assim, não é bom. Então, De certa forma, choca, né? Sim, não vai ser nada legal, principalmente que a maioria não sabe nadar, né? Tem coletes, tudo, que é uma das regras, assim, ó, segurança em primeiro lugar. Então, todo mundo a gente tem que, olha, segura a embarcação. Subiu no pier já de colete. Isso. Então, tem todas umas regrinhas e eu adoro, eu gosto. Quando a Fernanda fala em sincronia, Jaque, não é só a sincronia durante o ato de remar, é a sincronia para a vida. Isso. Parece que essa é a mensagem
principal de vocês. Exatamente. É aquela frase, unidas somos mais fortes, e é a sincronia. Todas juntas. Todas juntas atrás de um propósito. O que mais te marcou desde que tu passasse a fazer parte do projeto Panapaná? Eu acho, bom, sem dúvida a garra, né? Tu vê mulheres indo treinar, remando sob neblina, com frio. A gente chega lá toda enroupada. Essa friagem que teve aí, a gente não deixou de remar. A gente ia, imagina, tu sair da tua casa, do conforto da tua casa, do quentinho da tua casa para ir lá remar. Então é muita garra, muita garra. É uma vontade de viver. Pois é, a pergunta é a mesma. O que te ensinou para a vida essa atividade? É superar os nossos próprios limites, né? E querer que a outra pessoa se beneficie de uma coisa tão boa, né? Que a gente acha que é muito bom para nós, então a gente quer compartilhar. Então, é isso. Eu amo remar. A gente estava falando disso. Embora a nossa modalidade tenha competição, a gente não vê isso. A gente quer quanto mais mulheres se beneficiarem disso, melhor. Então a gente poderia pensar, não, então nem vamos deixar muito, porque senão vai ter que ter mais gente para competir. Não, a gente não quer isso. A gente sabe o quanto é bom e quer atingir o máximo possível de mulheres. Uma experiência de um momento que durante a atividade marcou a tua vida. Um momento. Talvez seja difícil de lembrar, porque talvez muitos sejam os momentos. Mas alguma coisa que deu certo ou que deu errado? Eu vou chorar agora. Poxa vida. Realmente não foi essa a intenção. Não, mas é de emoção mesmo. São vários momentos, assim, desde que a gente iniciou, por exemplo, né? Mulheres de 60, 70 anos que entraram, né? E saber de cada história, né, no privado que elas passam, que elas superam diariamente. E vão lá para remar. Vão lá para superar essas coisas, sabe? Isso não tem preço. Eu acho que é o gás quando a gente levanta e diz assim, pô, hoje eu tô cansada. Hoje eu que não queria, por exemplo, não queria remar, eu não queria ir pro projeto. Mas quando eu tô falando, eu que sou, né, da parte da organização, mas é tanta gente que precisa que não tem como, são por elas. Às vezes são por elas, sabe? Então, assim, eu sou muito grata de ter conhecido cada uma, de estar realizando esse projeto aqui, né? E que esse é o desejo, que mais mulheres sejam impactadas, venham desfrutar do programa, né? Da remada do programa, se beneficiar por esse projeto, que ele só vem para agregar, claro. Ressignificar, né? O teu momento, bom ou ruim, mas de alguma forma marcante. Eu acho que o momento do despertar do Dragon, que a gente saiu com ele, e aí era o nosso momento de apresentar para a comunidade, que foi ali às 12 remando. Eu acho que aquilo ali dá uma emoção. De dizer, pô, agora a gente tem o nosso barco. O que a gente remava lá com um barquinho de fibra, agora a gente tem um Dragon Boat. E todas nós juntas, entendeu? A gente remando juntas e mostrando para as pessoas, olha, e todo mundo sabia ali que a gente teve um diagnóstico, mas a gente mostrando, a gente pode isso, a gente pode ir além disso. Eu acho que foi marcante mesmo, despertar, foi maravilhoso. Jaqueline Rodrigues, um minuto para tu abrires o coração. Fica à vontade, o espaço é teu. Então, depois que a gente recebe um diagnóstico, muitas de nós pensamos, não pensamos às vezes no futuro, ou quando passamos pelo tratamento, a gente fica meio, e agora? O que eu vou fazer? E eu queria deixar essa mensagem, que tem um depois, tem um além. Todas nós somos capazes de fazer mais. A gente não é um diagnóstico, a gente não é um CID, né? Como a gente costuma falar. Não a gente é mais que isso. Somos mulheres, somos fortes. Para quem está passando pelo tratamento,
seja corajosa e vai dar tudo certo. E tem um além depois disso. Muito obrigado pelo teu abrir de coração, pelo teu depoimento. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço a São José do Norte. Obrigada. Jaqueline Rodrigues, remadora. Agora, mais um minuto aí para Fernanda Rafaela Costa. Eu gosto muito desse sobrenome, Costa. Edson Costa. Sabe que nós somos primos? Pois é, fica à vontade. Bom, não tem como iniciar esse um minuto sem agradecer a Deus, né, Até porque Ele é bom. Ele é bom o tempo todo, né? O tempo todo Ele é bom. Não tem como eu estar aqui hoje e dizer assim, não foi feito nada, né? Eu acho que a gente está sempre sobre os cuidados dele e ele tem cuidado muito bem de mim. Me colocado em lugares com pessoas maravilhosas, né? Através do propósito dele. Então, não tem como agradecer. E dizer que o diagnóstico não é o fim. Né, que há muita vida além do câncer, que eu sei como é difícil passar por isso, eu passei 2 vezes, mas que se a gente tiver fé, esperança, né, cuidado com a nossa saúde e procurar mesmo o que fazer, porque eu acho que o verdadeiro inimigo, se a gente souber mais dele, a gente vai ter mais armas para poder ter a cura. Então, a informação para mim também é tudo, foi tudo, além da fé, né? Então, mulheres, se encham de informação, se encham de esperança, se encham de garra, de força, de coragem, porque não é o fim. E vem rimar com a gente. Aprendi muito com vocês. Muito obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite. Obrigada mesmo, Edson. Obrigado a vocês e sucesso. Eu agradeço. Espaço sempre aberto. Conversei com 2 mulheres extraordinárias, exemplos como pessoas, como mães e como incentivadoras de um projeto sensacional que elas próprias se definem como sobreviventes do câncer de mama. Integram o projeto Panapaná. Inscreva-se no nosso canal, siga o nosso trabalho nas redes sociais. Aqui tem jornalismo independente, de qualidade, com sentimento e sem medo. Até a próxima.